Olá pessoal, bem-vindo ao canal de notícias importantes da semana. Hoje, quarta-feira, vamos então a Deltan Dallagnol, fazendo aqui uma análise do voto do ministro Fux, que acaba de mandar toda essa farsa para o espaço. E Deltan Dallagnol fez um resumo aqui muito interessante e convido você a assistir esse resumo do ex-procurador aqui, Deltan Dallagnol. Os créditos aí para o nosso querido ex-deputado também, Deltan Dallagnol. Figura simpaticíssima, o qual eu sigo e convido você também a ir lá no canal de Deltan Dallagnol e seguir também, ok? Mas antes, não deixe de deixar o seu like, seu comentário aqui, o que você achou do comentário de Deltan Dallagnol, ok? Vamos então ao vídeo. Mas no começo do seu voto, ele já indicava a gente que viriam aí fortes emoções, e eu vou dividir a análise do voto histórico e emocionante do Luiz Fux em preliminares e mérito. Vamos começar examinando as preliminares, começar por elas, que são as questões que podem anular um julgamento. E eu já adianto aqui que Fux anulou o julgamento 3 vezes, e vamos direto para essas bombas. Primeiro, Fux anulou o julgamento dizendo que o STF não é competente para julgar Bolsonaro, e sim a justiça da primeira instância. Fux disse que a competência criminal do Supremo é excepcionalíssima e que só deve ocorrer nos casos previstos na Constituição. Houve aí, nesse momento, uma verdadeira torta de climão lá no STF, lá no Supremo, porque o Fux leu a Constituição para mostrar que o STF não tem competência para julgar Bolsonaro. Citando ainda um famoso jurista chamado Calamandrei, Fux disse que a competência estrita da Constituição é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Só há jurisdição quando há competência. Fux disse que, se não se respeitar aí a questão da competência, o que acontece é que se instala um tribunal de exceção. Julgar pessoas sem foro privilegiado e com mudança do entendimento é o que a Constituição evitou para que o STF não fosse um tribunal de exceção. E nisso, Fux acusou o STF de mudar a competência para julgar o Bolsonaro após o começo do julgamento. E disse que isso infringe a garantia do juiz natural. Gente, foram, assim, momentos muito fortes do julgamento, palavras muito fortes. É um maior ataque, é a maior erosão à autoridade de Alexandre de Moraes na história do julgamento até hoje, na história de todos os... Isso é uma bomba na cabeça dos ministros que não são juiz de carreira. Vindo de Fux, que é juiz de carreira, ele realmente é juiz de fato de direito, então ele não é juiz político, ele é um juiz técnico. Abusos praticados até esse momento. Nós estamos diante do maior furo, da maior erosão da falsa autoridade de Alexandre de Moraes e das suas decisões. Fux detonou ainda, dizendo que o STF viola o juízo natural e a segurança jurídica ao mudar o entendimento sobre o foro depois da ação do Bolsonaro ter começado só para manter o processo no STF. E aí, ele concluiu pela incompetência absoluta do STF para julgar Bolsonaro. Que tapa na cara do Moraes, gente. Que tapa na cara do Moraes. Esse foi o momento aí, caracas, do julgamento. Eu falei, caracas, aquele momento que caiu o queixo. Fux anulou todo o processo e a condenação por incompetência absoluta. E é diferente daquela anulação que aconteceu na Lava Jato, quando o Fachin liderou o julgamento, decidindo que não deveria ser Curitiba, deveria ser Brasília. Porque tem 2 tipos de competência. Uma é relativa, outra absoluta. Quando é a cidade que julga, é relativa. Isso não anula o caso como um todo. Agora, quando você julga na justiça errada, no foro errado, aí é um caso de incompetência absoluta. Isso anula o julgamento e não tem como salvar nenhuma das decisões proferidas. Luiz Fux ainda declarou a nulidade de todos os atos decisórios justamente por isso que foram praticados com incompetência absoluta do STF. Ou seja, Fux foi para a guerra com Moraes. Ele disse que tudo anula e ainda disse que o processo tinha que ser julgado no plenário. Fux, então, impôs um constrangimento histórico a Moraes e a seus aliados no Supremo ao mostrar como são desprovidas de fundamento as decisões do Moraes. E aí vamos para a segunda preliminar dentro desse arcabouço, da primeira parte em que a gente está tratando das preliminares. Em segundo lugar, Fux avançou para a segunda questão e disse, em um segundo bombardeio, que a mudança do plenário para a turma silencia vozes de ministros que poderiam se manifestar de forma diferente de Moraes.
E aqui Fux tem em mente, certamente, aí o André Mendonça e o Nunes Marques, que foram estrategicamente excluídos do julgamento por meio da manobra do Moraes de tirar o caso do plenário e jogar na turma. Quando é o plenário que está julgando as pessoas do 8 de janeiro. E ele tirou e jogou para a turma. Fux jogou na cara dos ministros que o STF julgou moradores de rua pelo 8 de janeiro no plenário, enquanto Bolsonaro, ex-presidente, ficou na turma. Aí, então, o ministro acolheu a preliminar de incompetência absoluta também da primeira turma, ou seja, não é só o STF que é incompetente. Se fosse o competente o STF, a primeira turma dentro do STF também é incompetente. E aí ele declarou mais uma vez a nulidade de todos os atos do STF contra Bolsonaro. Tudo, segundo Fux, tudo caía mais uma vez. E aí agora vamos para a terceira questão, a terceira preliminar. Fux avançou para tratar do cerceamento de defesa, e aí veio mais porrada em Alexandre de Moraes. Fux deu aí um dos melhores votos, gente, que já foram proferidos na história do Supremo Tribunal Federal. É realmente histórico, é de lavar a alma de quem buscava justiça nesse caso. E ele citou a Convenção Interamericana de Direitos Humanos para relembrar dos direitos e defesas que todos os réus têm em um processo criminal e disse que as defesas têm o direito a um tempo para preparar suas defesas de forma adequada, com acesso amplo às provas. E aí o ministro mostrou como que as defesas não tiveram tempo hábil para analisar todas as provas do processo desde o oferecimento da denúncia, porque o processo foi muito rápido. Fux disse o seguinte, disse, olha, eu estou no STF há 14 anos e eu julguei o mensalão e demorou 2 anos só para receber a denúncia. O TikTok Shop acaba de chegar na Tray. E eu já adianto, essa integração vai